Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Como já vos tinha prometido assim há muito tempo, hoje é a vez de trazer-vos até aqui, até este espaço, a uma das minhas temáticas, ou melhor, provavelmente as temáticas mais importantes, não só a nível do meu estudo das artes divinatórias, mas também que está intimamente interligado ao meu percurso enquanto psicóloga educacional e depois técnica de psicologia. Por onde é que eu hei de começar? Hoje vamos falar sobre as ditas cujas orientações vocacionais. Eu acho que foi, para além de outros sinais que eu tive na minha vida, eu no outro dia estava a pensar e já mencionei isto noutros dois podcasts. Eu tive o que é uma coisa interessante e que foi dura QB, ter um retorno de Saturno ao mesmo tempo que estamos com o Nodo Lunar Sul em Peixes. Portanto, ter isto, chegar aos 30, haver aqui umas grandes mudanças, a percebermos de imensa coisa e que estava efetivamente, não digo propriamente bloqueada, mas que estava a parar no ar e que finalmente ganha corpo e ganha função, não é? Porque quando nós estamos bloqueados existe uma certa frustração e parece que a energia transforma-se em algo negativo e só nos bloqueia ainda mais, e depois quando efetivamente nós encontramos uma morada para essa energia torna-se algo de útil. E eu posso-vos dizer que eu ainda passei por alguns centros de estudo em que fui formadora, fui explicadora e tive bastantes problemas. Não com os alunos, que depois de eu ter saído desses centros de estudo me continuavam a seguir e que tinham aulas comigo em casa, privadas, na biblioteca, ou os quais eu efetivamente ia até a casa deles, mas pelas pessoas que geriam os centros de estudo. Como nós sabemos, os centros de estudo são um negócio que floresceu nos últimos anos, principalmente porque as famílias, e é super normal, as famílias estão muito ocupadas, as pessoas não têm onde deixar os filhos, então os centros de estudo são um sítio que efetivamente quase que asseguram que nós temos a certeza que as crianças fazem os trabalhos de casa e que estão a estudar para os testes e ajudamos a preparar para exames, essas coisas todas. E eu adorei esse caminho porque realmente eu estive em contacto com crianças desde o pré-escolar até efetivamente adolescentes, 12º ano, preparei muitos deles para exames e ainda continuam aqui de vez em quando a dizer um olá, um shout-outzinho. E foi com muitos deles que eu aprendi efetivamente muitas das coisas que eu consegui depois ver refletidas na teoria, ou seja, na parte da astrologia. Portanto, obviamente nós começamos sempre por nos observar a nós, ou às vezes se calhar observamos só os outros e depois é mais difícil do espelho virar-se na nossa direção. Mas eu acho que fiz ambos os exercícios quase ao mesmo tempo. É a coisa de ter um signo duplo com um signo notável em ascendente e depois uma lua que vai muito fundo em escorpião e que dá aqui outra cadência no estudo. O meu estágio foi feito numa escola secundária, por exemplo, e uma das coisas com as quais eu me confrontei logo em primeira mão, até mesmo no meu nono ano, vocês provavelmente chegam só ao nono ano, não é? Terceiro ciclo, e somos logo confrontados com aquela pergunta: o que é que nós queremos fazer? O que é que vocês querem fazer? E isto, como é um sistema um bocadinho imberbe, não é? Porque eu andei também no secundário nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos nós somos responsáveis pelos ECTS, ou seja, pelos créditos que nós escolhemos. Ou seja, se nós imaginamos que vamos tirar, não sei, um curso de literatura, nós escolhemos só coisas que estejam relacionadas com escrita, no jornalismo, em inglês, história. E se deixarmos matemática para trás não há qualquer problema. Portanto, nós aqui não, temos um currículo obrigatório e temos obrigatoriamente, mesmo que não seja matemática, temos métodos quantitativos e essas coisas todas. Portanto, nós pedem-nos para tomar uma decisão, mas depois não nos dão a responsabilidade. E esta foi uma das primeiras coisas. Os testes vocacionais foram logo a segunda. E foram logo a segunda no sentido em que eu mesma gozei com todos os testes de orientação vocacional que eu fiz. Porquê? Porque aquilo que nos perguntam é: o que é que tu gostarias de fazer?
gostas daquilo, achas aquilo interessante. E depois, quando efetivamente comecei a tirar o curso de Psicologia e depois mais tarde o mestrado em Psicologia Educacional, aquilo que eu me apercebi, e até mesmo pelos construtos, por ter que construir efetivamente também uma escala para o meu mestrado, consegui perceber que não havia um cruzamento interessante nem um cruzamento válido entre talento, capacidade, motivação, autoconceito, autoestima. Nada destas coisas são tidas em conta. A única coisa que nós temos são questões unidirecionais de gostas daquilo, gostavas de fazer aquilo e quase que alimentamos aquela velha questão de eu quero ser eu quero ser o Cristiano Ronaldo, vocês querem ser uma personalidade. Porquê? Por causa daquilo que aparentemente essas pessoas ganham com qualquer coisa. Ou então eu quero ser um futebolista, porque os futebolistas ganham muito dinheiro. Mas depois o quê? Vocês têm capacidade de estar a treinar aqueles dias todos, estarem longe da vossa família, de levarem com a opinião pública, de serem ridicularizados por vezes, levarem com adeptos que estão lixados da vida porque a vossa equipa perdeu, de efetivamente terem uma pressão de alta performance. Todas estas coisas nunca são observadas. Portanto, a pergunta nos testes, e depois obviamente nós conseguimos gozar muito bem com os testes, porque nós podemos enviosar e ser a variável parasita às vezes se nós quisermos, porque a estatística pura faz estas correspondências que são muito básicas. Portanto, se nós não cruzarmos perguntas do género o que é que vocês gostam de fazer? Ou o que é que tu tens talento para? O que é que as outras pessoas dizem que tu tens talento para fazer? O que é que tu gostarias de fazer todos os dias? Gostas de estar mais sentado e a ler um livro ou gostas mais de ir para o ar livre e andar e estar ativo e etc. Estas são as questões que nós temos de fazer. E é por isso que eu decidi começar aqui efetivamente, não é um compêndio, mas é um pequeno aprofundar sobre estas situações, porque eu também decidi relançar outra vez aqui cartas, um serviço efetivamente de cartas sobre orientação vocacional, que pode ser para qualquer pessoa, é a mesma coisa que as pessoas perguntarem, e psicologia educacional? Psicologia educacional não é só para crianças, psicologia educacional não é só para bebés. Psicologia educacional é mesmo isto, é educação que vai desde que nós nascemos até que nós efetivamente vamos para outra dimensão. Portanto, o que quer que seja, portanto, desde que nós terminamos a nossa existência na Terra. Portanto, é por isso que a psicologia educacional está relacionada com observação pura e dura, tentar melhorar a vida de uma pessoa em específico, num meio em específico, observando o meio em que se movimenta, quem são os pares, familiares, o trabalho, a família, todas essas coisas e as relações pessoais mais próximas. E a cultura, obviamente. Portanto, isto acaba por ser um sistema, um sistema atrás de sistema dentro de um sistema. Temos muitas teorias sobre tudo isto, não é? Portanto, existem vários psicólogos behavioristas, nem vou continuar por aqui. Mas eu senti sempre, por mais objetiva que fossem as cadeiras ou as explicações, eu senti sempre que nem a psicologia clínica, nem a psicanálise, nem a psicologia educacional, nem a chamada antropologia filosófica, não havia nada que me explicasse muito bem a ausência de uma dimensão um bocadinho mais abrangente, uma perspectiva um bocadinho mais holística sobre a nossa função e qual o nosso trabalho, não é? Agora estou-me a lembrar aqui de uma peça de teatro, agora não me estou a lembrar do nome, em que abordava efetivamente o facto da palavra trabalho em latim significa ser tripalium, significa tortura, e é uma dimensão que efetivamente para nós que vivemos neste contexto, no mesmo contexto que efetivamente eu estou a trazer, porque obviamente o trabalho significa coisas diferentes para muitas pessoas diferentes. Estamos a falar de um contexto de pessoas que tiveram a oportunidade de ir à escola e mesmo que não tenham tido a oportunidade de ir à escola, que tenham feito uma escolha consciente de conseguir elevar os seus conhecimentos através de formação mais tardia ou através do conhecimento da sua própria vida, ok? Portanto, nós temos efetivamente dinâmicas e espaço para todas as pessoas, porque o conhecimento não é só a terceira casa, não é só a comunicação, não é só a intelectualidade. O conhecimento é acima e principalmente de tudo o fazer, o estar,
o observar e o agir e o tomar notas e há pessoas que efetivamente aprendem apenas e somente através da observação, através do fazer, através da observação, através da escuta. Portanto, todas estas dimensões entram aqui, não lá está, cada pessoa é um caso, e é isso que eu quero frisar aqui, cada pessoa é um caso. E foi exatamente por esta noção de cada pessoa é um caso que eu decidi efetivamente lançar aqui esta pequena introdução. Ao longo dos próximos meses, eu vou, não sei durante quanto tempo é que vou, no total são 11 episódios, 11 a já contar com este, em que falaremos sobre as diferentes análises e perspectivas e destacar determinado tipo de capacidades, talentos e a missão de vida numa carta no mapa astral, ok? Eu acho muito importante porque eu sinto que aquilo que aprendi em psicologia educacional, obviamente estive em contato com profissionais extraordinários, estive em contato com pessoas incríveis, mas para mim nunca houve algo suficientemente abrangente para poder, na minha opinião, ajudar os alunos que passavam por mim. E por isso mesmo comecei a aplicar determinadas coisas que tinha aprendido, entre elas obviamente a astrologia, e obviamente isso nunca foi muito bem aceito, e daí Margarida movimentar-se de centro de estudo para centro de estudo. Portanto, aqui começa a história. Onde é que numa carta astral, ou num mapa astral, sem sermos dogmáticos ou deterministas, portanto, a astrologia funciona como uma ferramenta, não como uma palavra sagrada, nem nada que se pareça, que eu acho que é isso que nós temos que frisar aqui. Não existe nenhuma teoria, não existe nada que seja completo. Eu posso falar numa perspectiva mais abrangente, mais holística, e é por isso que eu sinto que quanto mais nós cruzarmos várias ferramentas, várias ditas ciências e que tivermos efetivamente uma mente mais aberta, que nós aprendemos muito mais e conseguimos ajudar-nos mais a nós e aos outros a fazerem o seu caminho, ou pelo menos a descobrirem e a desbravar caminho, ok? Porque se houvesse alguma coisa perfeita e completamente, quer dizer, completa, não existiria, porque estaria completa e, portanto, tudo o que está completo não existe, não é? Como diz o filme do Cisne Negro, gosto imenso dessa citação no final, tudo o que é perfeito se anula automaticamente pela existência da sua própria perfeição. Portanto, numa carta astral vocês perguntam-me então para onde é que nós devemos olhar. Tenho aqui uma folha em que eu escrevi aqui, enumerei, mas pronto, basicamente isto é de caras. Para onde é que nós devemos efetivamente olhar? Às vezes as pessoas dizem, o sol, típico, se és peixe vais ser artista, ou se és gêmeos vais ser comunicador, ou se és touro vais fazer muito dinheiro. Ou se és Capricórnio vais sempre ser um estudioso, se fores Aquário vais ser um cientista. Existem este tipo como é que dizer, de generalização, que não quer dizer que esteja completamente errado, não é? Como costumo dizer, as generalizações não estão erradas, estão incompletas. E para onde é que nós temos que olhar em primeiro lugar? Logo em primeiro lugar temos que olhar para a 10ª casa. Existem aqui várias coisas que nós temos de olhar, mas esta é logo a primeira. A 10ª casa, porquê? Porque está ali a paredes meias com o medium coelho, ou o meio céu, como vocês gostarem de se chamar, que marca exatamente o ponto mais alto. Se vocês fizerem efetivamente aqui num sistema de casas que é o mais comum, em que efetivamente o meio céu é coincidente com a 10ª casa, vocês conseguem logo ver à partida onde é que a pessoa vai fazer uma carreira, onde é que a pessoa se vai especializar. Portanto, temos que olhar para o signo, temos que olhar para a casa. E eu sinto que quando nós olhamos às vezes aqui para o meio céu, para esta representação, para a nossa aspiração, onde é que nós vamos trabalhar mais, que existe às vezes aqui um equívoco muito grande. Porque quando nós vamos consultar isto, ou quando nós queremos consultar isto, nós ainda somos umas criancinhas, ok? Ou quem está a consultar isto, lá está uma das coisas que eu também defendo mais, é que se houverem pais ou educadores a quererem fazer efetivamente encomendas deste tipo de cartas, e é uma coisa que eu faço sempre a ressalva, não se deve antecipar o conhecimento da criança face a determinadas capacidades que ela tem, ou seja, elas têm que ser reveladas
ao longo do caminho a si mesmas, e é essa pessoa, efetivamente, essa criança, que ao longo do seu crescimento tem que pegar nessas ferramentas, porque se isso for revelado de uma forma externa, vai se sentir que é quase como um corpo estranho e vai provavelmente andar a retaliar-se contra si mesma porque foi algo que foi revelado exteriormente por alguém, por um pai, por uma mãe, e ressentir-se relativamente a isso. Portanto, nunca se deve antecipar a capacidade da criança de descobrir o mundo que anda à sua volta. Podemos explicar, olha, aquela árvore é A, B ou C, aquilo funciona daquela forma, tu para apanhares o autocarro tens que arranjar um passe, o teu nome, o teu apelido é lá lá lá, mas nunca antecipar uma informação e algo que vai ser depois descoberto por aquela criança em desenvolvimento e mais tarde se irá tornar um adulto, ok? Portanto, esta é a primeira coisa. A segunda coisa é que a 10ª casa, apesar de falar do trabalho, da dita carreira, porque imaginemos que temos aqui uma 10ª casa num signo mutável, provavelmente esta pessoa vai andar a ter várias carreiras ao mesmo tempo, ou mudar várias vezes, ou vai ter algo fora do comum se estiver aqui a fazer um bom aspecto com Urano, por exemplo, ou então até vai ser algo que vai ser muito difícil de entender por exemplo, estar mal aspectado aqui, como por exemplo com Neptuno. Portanto, existe muita... temos de sempre ter presente qual é que é a essência e qual é que é a casa, ou seja, o signo vai dar aqui a esta 10ª casa, vai dar aqui efetivamente uma forma de descobrirmos onde é que vão estar focados a maturidade, porque a 10ª casa é regida por Saturno. Logo, Saturno fala sobre a maturidade, é algo que nós só vamos descobrir primeiro, depois do retorno solar, que é entre os 27 e os 30, e depois daquele gatilho inicial em que se vão revelar os nossos nodos lunares e a nossa capacidade de entender de onde é que nós vimos, qual é que é o nosso passado, portanto os nodos lunar, nodo lunar sul, todas as nossas capacidades, qual é que é a nossa zona de conforto, o que é que nós já fazemos de forma inata e muito bem de outras vidas. Se vocês efetivamente não acreditarem, se não estiverem conectados com o sistema de pensamento que acredita em reencarnação, vocês podem pensar como vocês eram antes dos 27 anos de idade. Quais é que eram as capacidades inatas, o que é que foi puxado por vocês, o que é que vocês demonstraram automaticamente que tinham talento. Esse é o vosso nodo lunar sul. Tanto que o nodo lunar norte é um salto. Existem pessoas que podem passar a sua vida inteira no nodo lunar sul, fazerem coisas astronomicamente e muito bem, de forma quase automática, de olhos fechados, mas depois não se vão sentir completas, não vão sentir-se desafiadas, e isso às vezes acaba por existir. Por exemplo, pessoas que têm um talento extraordinário para a música, fazem uma carreira na música, 27 anos batem com a cabeça na parede ou suicidam, só dão um passo seguinte. Temos muitos casos destas pessoas que são autênticos, são autênticos génios, ou pessoas efetivamente que têm uma inteligência muito avançada numa determinada área, porque já fizeram determinadas tarefas noutras vidas que lhes deu aqui serem efetivamente mestras na sua área, conseguiram fazer isso muito bem. E o desenvolvimento da alma, esse também conta, ok? Portanto, esta 10ª casa, para mim, corresponde aqui, como corresponde a Capricórnio e a Saturno, corresponde à maturidade. Portanto, é algo que nós devemos consultar e levar um bocadinho mais a sério a partir dos 35 e que só se vai manifestar ali entre os 40 e os 50 anos, ok? Depois temos a 6ª casa, que é aquela dimensão de, pronto, tu tens de caminhar em direção ali, vemos ali um grande potencial na 10ª casa, que ela é o ponto mais alto. E agora, a 6ª casa. A 6ª casa é uma das coisas mais importantes. Tem a ver com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa rotina. E é a mesma coisa do género, como eu estava a utilizar o exemplo mais atrás. Tu queres ser um jogador de futebol? Com certeza. E treinos? E proatividade? Ok, tu queres trabalhar numa biblioteca? E o silêncio? E a introspeção? E o método? Onde é que estão? Portanto, se nós queremos, por exemplo, gerir e efetivamente gerir o nosso investimento numa dada direção, nós temos que perceber como é que depois isso vai moldar a nossa vida, o nosso dia-a-dia, como é que vai ser efetivamente, a que horas é que nós acordamos. Tens que ir treinar 5 da manhã, 4 da manhã, tens que fazer um trabalho de escritório, fogo, se calhar até vai ser exigido ficares lá carradas de tempo, fazeres noitadas, esticares a corda o máximo possível. Se calhar há outras situações que vai ser exatamente ao contrário, dormir muito mais, relaxar muito mais. Portanto, nós temos que ver como é que a nossa profissão, como é que o nosso investimento, como é que a nossa profissão vai moldar o nosso dia-a-dia. É muito importante, porque depois se isso não estiver, ou se nós não tivermos essa consciência
de que às vezes é preciso, ok, eu tenho determinada energia. Agora está aqui a notar se estava a gravar ou não, peço desculpa. Eu tenho determinada energia, não consigo adaptá-la às minhas expectativas, à minha 10ª casa, é quase como a 10ª casa fosse um super ego. Eu quero e a minha aspiração é ter aquela carreira, é ter aquela profissão, aquele trabalho. E temos de estar muito conscientes. Peço desculpa porque isto cortou entretanto. Portanto, como eu estava a dizer, nós temos que adaptar à nossa expectativa àquilo que nós queremos fazer, a nossa energia. E isso, a nossa energia, o nosso método, a nossa forma como nós vivemos, como nos alimentamos, como dormimos, como descansamos, a nossa saúde, portanto, tem de estar, é quase como se o nosso corpo, a 6ª casa, estar adaptado àquilo que depois a 10ª casa quer, ou então, ao contrário, vermos de que forma é que uma poderá encaixar na outra. Nós podemos sempre fazer o caminho, mas eu sinto que a 10ª casa é sempre mais forte, ok? Agora, segunda casa. A segunda casa é muito importante porque fala efetivamente do trabalho, das finanças, dos investimentos. Portanto, não só nos fala das finanças e dos investimentos, fala também do nosso talento, ok? Porque a segunda casa está aqui efetivamente a recuperar aquela energia venusiana do que é que nos dá prazer fazer e, portanto, nós temos que olhar efetivamente para a nossa posição na segunda casa para perceber efetivamente se vai haver algum bloqueio em termos de finanças, se nós efetivamente, se esta energia está a coadunar-se ou não, ou qual é que é efetivamente a influência que tem aqui na 6ª casa ou na 10ª casa, ok? Depois vamos falar sem dúvida de Saturno. Saturno fala sobre a nossa persistência, sobre as nossas grandes lições, temos de ver isso, e até por causa do nosso retorno solar, o primeiro, o segundo, o terceiro, pronto, que já é ali aos 90 anos, entre os 87 e os 90, mas nós temos que ver, temos que perceber qual é que é esta energia de Saturnina, porque a Saturnina fala efetivamente da paciência, da resiliência, da obstinação. E provavelmente se nós tivermos isto, imaginemos, não vamos falar aqui tanto dos signos, porque eu já disse como é um planeta geracional, cai a muitas pessoas, mas a casa vai falar muito onde é que nós vamos buscar esta resiliência, esta teimosia, ou então onde é que existem os nossos bloqueios. Portanto, tudo o que tenham a ver, obviamente, depois também com Lilith e etc., perceber efetivamente, e depois dependendo também da nossa profissão, por exemplo, se vocês escolherem ser alguém que está a lidar com outras pessoas e que faz trabalho de cura, ou um psicólogo, outra coisa assim do género, ou um médico, tem que, por exemplo, estar depois ciente de outras energias, como é o caso de Lilith, o que mais trabalhos de sombra, Quiron, o que é que falta curar para também poder curar os outros e ser uma energia positiva e de desbloqueio também na vida das outras pessoas. Portanto, todas essas coisas curam, ok? Depois, vamos falar também, não só obviamente onde é que está aqui Vênus, onde é que está aqui o meio-céu. Eu sinto que os nodos lunares é das coisas mais importantes, como eu tinha dito, porque os nodos lunares falam, para mim, ainda mais do que a 10ª casa. As pessoas que só consultam a 10ª casa, sinto que o fazem de uma forma muito incompleta, porque o nodo lunar norte fala efetivamente com um chamamento de vida e nós podemos estar ali a bloquear na 10ª casa e a 10ª casa até às vezes estar mais associada com coisas do passado. Significa que nós temos que tornar-nos ainda mais mestres de algo e ultrapassá-lo, transcendê-lo, ok? E portanto eu sinto efetivamente, por exemplo, tendo a casa efetivamente aqui num nodo, peço desculpa, no nodo lunar norte, tendo a casa não, havendo um estudo deste nodo lunar norte faz com que nós consigamos perceber, é quase como se fosse aqui a ponta do iceberg, ok? É a ponta do iceberg que nos liga ao fundo do mar, que é o que é que inconscientemente eu já consigo fazer bem, que vai junto aos nossos talentos, e para os talentos nós também podemos ir buscar Júpiter. Júpiter fala efetivamente onde é que nós vamos expandir, ou o que às vezes tipo, nem a segunda casa é muito importante. Se nós pensarmos, tipo, por exemplo, se já tivemos um Júpiter na casa 2 ou tivemos um Júpiter na casa 8, como é que nós vamos expandir, como é que efetivamente, no que é que nós nos vamos expandir mais rapidamente. Às vezes a expansão é mais ligada a temáticas do nosso passado ou coisas que nós automaticamente já fazemos bem, e às vezes é preciso muita resiliência porque não temos muitos aspectos de apoio na nossa carta para seguirmos o nosso nodo lunar norte. Caramba, eu conheço cartas de pessoas que têm carradas de aspectos extremamente associados ao nodo lunar sul, às vezes Saturno, às vezes Urano, Neptuno, Plutão, planetas pessoais, e depois nós pensamos onde é que as pessoas vão arranjar aqui esta resiliência, esta capacidade de suplantarem tudo isto.
e às vezes no suplantar tudo isto está mesmo no Nodo Lunar Norte, nós conseguimos perceber em primeiro lugar do que é que nós nos temos de deslargar, do que é que nós temos de deixar de depender, ou muitas vezes fazermos cedências e estarmos mais atentos aos outros e ligarmos mais aos outros sem dependência, mas ligar-nos de forma consciente sem termos medo de perder a nossa independência. Portanto, cada caso é um caso. É por isso que eu fico muito... e serve efetivamente estes pontos todos para vocês efetivamente irem, efetivamente, cá está o efetivamente, vocês irem para casa, vocês olharem para a vossa carta, ou então consultarem um astrólogo, ou efetivamente fazerem, nem que seja daqueles sites horripilantes, porque efetivamente o que vamos fazer é uma descrição robótica, Sol e não sei o quê, Lua e não sei o que mais, não sei o quê, não sei o que mais, pronto, e não vão interligar nada daquilo que está escrito, não vão interligar a informação. É por isso que a consulta de um astrólogo profissional é uma mais-valia. Eu sou completamente a favor que as pessoas explorem as coisas, uma vez já tendo uma base um bocadinho mais completa do que se trata o seu próprio mapa astral, porque as descrições que são feitas num site normalmente parece uma pessoa esquizofrénica. Eu sou peixe, sou introvertido, mas com ascendente em gêmeos já sou mais extrovertido. E depois a lua está em escorpião, sou muito profunda e não sou nada superficial, como acabaram de dizer do meu ascendente. Portanto, é uma coisa ridícula, ok? Não conseguem perceber e não é um mapa, não é um algoritmo, não é efetivamente um computador ou um programa de computador que vai conseguir aglomerar e acomodar a experiência humana, porque nós só conseguimos ler outra pessoa se nós também formos humanos, portanto não faz sentido, ok? Agora, se vocês quiserem trabalhar num ponto específico, isso é ótimo, vocês consultam a vossa carta, veem Saturno está não sei o quê, na casa não sei o que mais, ok. Eis a ferida, não sei o quê, está não sei o que mais. Já consegui localizar. E se quiserem isolar aquilo durante algum tempo, nós não conseguimos nunca isolar alguma coisa que precisa de cura ou de reflexão, existem sempre carradas de outras situações que estão aglomeradas e depois nós vamos cavando cada vez mais, aí é que nós vamos percebendo isso. Só quando ali até durante, só acho que só até a adolescência e se calhar para a maior parte dos adolescentes é que as coisas vão sempre ser ou carne ou peixe, ou branco ou preto, se calhar em alguns adultos efetivamente que tenham também assim energias mais fixas e mais de fogo e mais fixas efetivamente, portanto aquário, leão, escorpião, touro, é que acham que as coisas são ou uma coisa ou outra. E na realidade nós temos todo um espectro de cores e de variâncias no comportamento humano que faz com que não seja assim tão fácil. Senão nós não estaríamos aqui a falar e eu não estaria aqui a falar para esta câmara, não é verdade? Portanto, estas são as principais noções, olhar efetivamente também para o Sol obviamente vai falar do vosso carisma, o ascendente vai falar da forma como vocês se apresentam ao mundo, mas em termos de trabalho, em termos de carreira, de formação, eu sinto que a 10ª casa é muito importante, a 9ª casa que vocês também podem, ou a 11ª que tem a ver com a expansão e onde vocês efetivamente vão arranjar os vossos contactos e efetivamente a forma como vocês vão comunicar com os outros e a rede de contactos que vocês vão ter, e a 3ª casa fala disso também, da comunicação e do estudo, efetivamente. 6ª casa, que tem a ver com a vossa rotina e a forma como vocês vão viver o vosso trabalho. 2ª casa, investimentos e talento. Sol, Júpiter, Nodo Lunar Norte e obviamente o Nodo Lunar Sul, perceber um bocadinho quem vocês foram, tá bem? Agora sim, um grande beijinho a todos vocês. Over and out.